Então, hoje é um encontro bastante especial para mim, para todos nós, porque temos amigos muito queridos que vão estar conosco para ouvir uma conversa muito boa, de altíssimo nível, como tem sido as últimas, de convidados tão qualificados. Esperando entrar mais um pouquinho de gente, eu vou falando que é um momento bastante especial para a Nau de Ícaros, no meio dessas realidades tão gritantes. As artes têm feito um grande esforço, como todas as outras profissões, mas todos sabem que o reencontro com o público é algo ainda bastante difícil de se imaginar, né? E de planejar direitinho. Então, existe um deslocamento feito por esse grupo, que já tem 28 anos, para um encaminhamento ao mundo do digital e entender quais são as novas práticas, as novas responsabilidades de cada um que deixa a companhia. E para isso a gente tem criado esse instante das lives para conversar com amigos, para a gente aprender melhor ainda a lidar com esse novo canal. Para hoje o tema ele está para além do mundo das artes. Estamos aqui para falar de saúde, de cuidados, de sorrisos e de arte também. O quanto talvez dois setores, né, das organizações sociais e das artes tiveram um impacto muito grande nos últimos anos, né, num momento de muita difamação e de desprestígio a partir da voz dos governos, e ao mesmo tempo uma grande surpresa incrível o quanto essas redes de assistência das organizações sociais que já têm a sua estrutura e das artes podendo trazer não só a poesia, mas um olhar, um cuidado, como só essas duas organizações, essas duas redes da cultura e das organizações sociais estão trazendo uma importância e estão criando uma rede de apoio para todo mundo que está ficando em casa, né? Então, sem mais delongas, eu queria apresentar a pessoa super querida, uma das pessoas que eu mais admiro, e quando eu digo isso, eu digo do coração. Um herói, né, nesse momento que todo mundo lava as mãos para os seus compromissos e fica virando para todo mundo por dentro do seu umbigo, pensando só em si mesmo. Eu vou apresentar um cara aqui que faz muito e faz para os outros, e com muita competência e com muito impacto. Ele é o Dr. Fábio Bibancos, que é um dentista, e eu gosto de falar uma coisa importante, que ele também gosta de dizer. Nascido, como vem a família da minha mãe, do Ipiranga, formado pela Unesp, é um senhor já com muita experiência, mestrado em saúde coletiva pela Faculdade de Odontologia e Centro de Pesquisas Odontológicas de São Leopoldo. Já fundou uma clínica em 1986, a Bibanco Odontologia, com muito prestígio, um lugar de referência, uma clínica de referência em todo o país e digo também para o mundo. Na paralela disso tudo, sempre teve um importante papel na luta pela democratização e acesso bucal e na inclusão da odontologia no terceiro setor. Escreveu um livro maravilhoso para o seu filho Bernardo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Bernardo. Criou vários programas junto ao período que ele ajudou a desenvolver, né, um programa de Adote um Sorriso junto com a Fundação Abrinq, até o momento que ele viu que tudo era muito difícil. Ele vai contar melhor do que eu essa história, de encarar que loucura era não fazer nada, né, seu Fábio? E resolveu criar a Turma do Bem, os Dentistas do Bem, que através de uma rede incrível de voluntários, ele dá conta de um trabalho que envolve a América Latina inteira, México e Portugal, de atender crianças de 11 a 17 anos, inicialmente, esse foi o programa, e hoje já atende mulheres trans, mulheres cis, e eu vou chamar o Dr. Fábio Bibancos para falar com a gente, para falar dos seus prêmios, para falar de muitas coisas divertidas, porque esse homem, além de tudo, gosta
de dar risada, de se divertir, de para todos para esse papo delicioso, Dr. Fábio Vibancos. Chegue-se, como vai? Olá! Que vergonha, bicho. Que estou falando tudo isso. Como vai, Fábio Vibancos? Ai, menino, estamos aí, né? Estamos inventando. Putz, que momento estranho, né, Vettori? Que momento estranho. Que, Mas que, estranho, que, que loucura. mas é um Vamos lá, estranho, menino. né, Fábio, que a gente está acostumado, né? Talvez, né? Está acostumado com esse lugar que é ter que criar, né? A Naldícaros criou um bordão para nós mesmos, né? Para a gente poder sair desse lugar difícil, que é um momento de amar, cuidar e criar. Eu acho que disso você conhece muito, não conhece? Ah, irmão, eu já passei por várias agruras dentro de. O dia que eu inventei ter uma ONG, né? Eu não tinha a menor noção de que eu estava. O problema que eu estava trazendo para minha vida, para minha história, para minha família, para os meus amigos, né? Que, putz, meus amigos mal me aguentam, né? Tanto que eu peço. Então, acho que durante todos esses anos, óbvio que eu tive muitas reinvenções, né? Como vocês fazem na Nau, a gente tem muitos momentos de reinvenção e se readequando às coisas que a vida vai. Mas nunca foi tão louco quanto esse momento. Tem duas coisas muito diferentes nesse momento. Sim. Uma pandemia, um vírus que comete todo mundo rapidamente, dessa maneira toda que a gente está vivendo, e num momento político brasileiro eu nunca vivi, né? Sou velhinho, mas nunca vivi um negócio tão difícil, dramático, é um retrocesso gigante, amedrontador, enfim, é tudo muito novo. Então, quando você Se já fala, não você já se bastasse, reinventou muitas vezes? Você fala, sim, mas, putz, nunca. O que é isso? Trancado dentro de casa, tendo uma ONG, uma clínica, tudo parado. Muito difícil, né, irmão? Muito é, difícil. é, a gente também nesse setor que você visita tanto das artes, né? Tá todo mundo, Nossa Senhora. ora, pensando em esperar simplesmente uma definição, uma volta ou um novo normal. E, por outro lado, tem muita gente pensando o que fazer, porque aquele normal, né? O que eu traria para a gente conversar, assim, aquele normal, aquele lugar de onde a gente vem antes dessa pandemia, antes desse desgoverno, também não era um lugar muito confortável, né, Fábio? Não era um lugar que a gente possa dizer que estávamos bem antes e agora está muito ruim, né? A gente está muito pior e a gente, pelo menos da Naudícaros, tem procurado entender se lá atrás também estava muito ruim, talvez seja um momento de pensar nas coisas que a gente já deveria ter feito para tentar mudar tudo, né? Para tentar voltar Olha, com um jeito melhor. mas Marcão, eu vivo um momento assim, ó. Eu consigo reconhecer, eu consigo reconhecer todos os problemas que a gente tinha no Brasil, nas organizações sociais, na odontologia, na minha profissão, e muito também na crítica aos meus amigos à arte, os blogueirinhos. Eu consigo ter essa crítica fácil, já tinha. Sim, Mas, assim, eu neste momento escolhi esquecer tudo e ter um foco. O meu foco hoje é estabelecer novas relações com o governo, que é derrubar esse homem, tirar esse homem de lá, fazer alguma coisa que a gente tem que fazer para tirar esse homem de lá, para a gente poder voltar a ter a conversa que a gente tinha. Não adianta a sim, gente tentar fazer qualquer coisa. Vou tomar um exemplo para você. sim. Vocês da cultura estão com o Mário Frias lá. Vocês tiveram Quem? Regina Duarte, vocês estão com o Mário Frias. Uau! Nós, da odontologia, nós temos um cara que não é dentista, ele é um produtor de eventos. Então, assim, você fala assim, tá, como é que nós vamos... É um produtor de eventos, ele é o coordenador de saúde bucal, um cargo técnico ligado ao Ministério da Saúde, que também não tem ministro,
Então, Sim. como é que eu posso ter uma ONG? Como é que eu posso pensar na saúde bucal do brasileiro junto com outros pares se o governo estabeleceu para mim um produtor de eventos e o Mário Frias para você? Então, irmão, a gente vai reinventar o quê? O que a gente pode reinventar? Sim, Eu não sim. pego verba pública, eu não Sim, sim. trabalho, mas eu trabalho sempre em paralelo dentro de um país, dentro de leis e dentro de paradigmas. Claro. É impossível. Eu tinha um monte de críticas ao SUS. Eu vivia de ficar apontando o dedinho nos cocôzinhos do SUS, até porque a gente é uma ONG, e uma ONG, o papel dela é trazer luz para os problemas e soluções novas. Se conhece bem isso, né? É o lugar que a gente ocupa como ONG. Mas eu passei os 14 anos, 15 anos, sei lá, porque a gente existe desde o tempo do Fernando Henrique, sempre enfiando o dedo, reclamando, Fazendo as apontando denúncias, problemas, né? né? Fazendo denúncias, trazendo problemas. Mas é muito diferente do que a gente está vivendo, Vettel. E é muito diferente. Esse momento é um momento ruim. O que é isso? Se a odontologia está sendo coordenada por um produtor de eventos e vocês pelo Mário Frias, os médicos por um. Não dá, gente. Então, acho que a gente Sim, tem que ter sim. um único compromisso nesse momento. Todas as minhas críticas, eu estou dando a mão para o Dória, eu estou dando a mão, eu estou amigo de todo mundo, porque neste momento né, minha posição. Tem gente que acha que não, que isso está errado, que as pautas todas têm que ser discutidas. Eu não estou discutindo nenhuma pauta mais. A minha pauta Claro. eu preciso estabelecer pelo menos democracia, continuar, né? Viva. A gente toda hora está sendo ameaçadinho. Agora parou um pouquinho, mas agora que Mas o acho, ar foi para. Fábio, uma coisa muito legal você falar agora, porque a gente convive faz um certo tempo e falar do Ipiranga um pouquinho e desse clima que você respirava, que eu acho que é interessante para as pessoas saberem. O Fábio tem uma palestra que ele faz, que eu participei junto com ele na confecção, e que parte de um momento, quando ele estava se formando na faculdade, num instante político, onde se pensava na abertura, né? A saída de um governo militar, né? Um período de abertura democrático, e que ímpeto isso trazia, né? Acho que essa fala do Fábio agora, dizendo que a gente tem que estabelecer primeiro a democracia, né? A gente tem que abreviar esse instante com todo esse flerte e essas atitudes junto, muito mais próximo ao fascismo. Mas eu queria até trazer para um monte de gente que está aqui encontrando a gente aqui nesse espaço novo de encontro, que são essas lives. O que é esse significado de fato, né? Assim, como que a gente se influencia, se inspira em instantes, o que a gente produz com essa vontade da liberdade, né? Por que essa liberdade precisa voltar? Por que essa democracia precisa ser enaltecida, né? Eu acho que muito do que você fez, até hoje, o que você tem a ver com saber o que é a privação da liberdade, a privação dos direitos, né, o não respeito a essas coisas. Porque essa geração e nós mesmos, como artistas, a gente viu essa democracia sendo ameaçada na nossa frente e a gente achou que estava tudo garantido e as coisas passaram, né? Eu acho que tem um ímpeto que eu chamo pela herança da minha mãe também, do Ipiranga, e para minha família do Ipiranga, que eu acho que nasce lá no Ipiranga, e que está com você desde a faculdade, você sendo orador da sua turma, e promover esse encontro das pessoas da turma do bem. Fala um pouco dessa necessidade da democracia, Fábio. É que assim, ó, Vettori, quando eu estudava, né, na universidade, 82 a 86. Então, no final dos anos 70, nos anos 80, eu morava no Ipiranga e eu estudava no Colégio de Padre e no Colégio São Francisco, que é um colégio jesuíta. E lá, eu não sabia nem que tinha ditadura. Essa conversa não existia, né? Eu vivia no colégio. Só que os padres levavam a gente, os jesuítas levavam a gente na favela, levavam a gente no amparo maternal, eles despertavam na gente a questão social, sem falar.
Ninguém falava, está Claro. tendo ditadura, tem gente presa, você não pode falar nada. Eu nem sabia se eu podia falar, se eu não podia falar. Era um sistema, eu não falava, ninguém falava, e porque depois meu pai e minha mãe também não autorizavam a gente a falar coisa nenhuma. E meu pai tinha um medo do DOPS, meu pai só falava do DOPS. Então, não sei. Quando eu fui para a universidade, eu fui para uma universidade pública, lá eu conheci os professores que tinham, porque era o período da abertura do país, né? 82, 83, 84, 85, 86. É o período que está abrindo o país. E a gente foi conhecendo pessoas que eram pessoas que tinham ficado exiladas, professores que moraram no Chile e voltaram para o Brasil, pessoas que a família tinha ficado, eu estudei em Araçatuba, tinha ficado em Araçatuba, a família, e o professor tinha ido embora, ele sozinho, sem ver os filhos. Então, eu fui conhecendo, aí eu fui entender. E desse momento em diante, eu fui entendendo a liberdade que a gente tinha, óbvio, tinha hasteamento da bandeira ainda na minha universidade. Para você começar a aula na segunda-feira, no primeiro ano de faculdade, eles hasteavam a bandeira. Depois acabou isso. Mas ainda em 83, a gente hasteava a bandeira para entrar. Sabe, tipo, por que entrar na universidade e hastear a bandeira? Eram ritos do Exército que eram transmitidos. Bom, enfim, então eu tive a oportunidade de ver a abertura do país e a liberdade que isso significa. Quando eu vejo essa gente pedindo ditadura, AI-5, eu falo, será que eu tô louco? Será que eu tô maluco? Será que é mentira? Tá bom aí de ouvido, Veto? Alguém escreveu aí, eu não tô ouvindo. Eu estou ouvindo muito bem. Eu também, Como é que vocês estão? eu também. Eu tenho minha assistente aqui. Tá tudo bem aí para você, Érica? Tá tudo bem, tá tudo ótimo, a Érica falou. Então tá bom. Então, Fátima, arruma aí o teu fone que você tá errada, bicho. Sei lá, Veto, assim, de novo, quando uma pessoa da minha faixa de idade que vivenciou isso que eu vivi, não é simples, simplesmente, no sistema que vier eu não consigo viver. Eu não consigo viver sem a liberdade de pelo menos me expressar. E as pessoas, elas são tão... É que eu já estou num outro grau, né? Nesse momento, a gente já foi tão massacrado por essas pessoas tão burras, tão burro, tão pequeno, tanta falta de cultura. Porque, no fundo, são pessoas que estão falando sem saber. Quando você vai apertando a conversa, você percebe que a pessoa não sabe, ela não tem a menor noção do que seja. Ela está esbravejando uma coisa, porque é sempre uma coisa meio birrenta, meio esbravejando, mas ele não sabe efetivamente o que é. Obviamente, se nem eu, que já sou velhinho, não vivi, né, porque eu vivi já a abertura, são poucas as pessoas que têm essa possibilidade de contar essa história verdadeiramente como é viver sem liberdade, né? Agora, Vettori, é um momento que a gente precisa... a gente não tem a rua por causa da pandemia, porque se tivesse a rua, a gente já tinha tirado tudo. Claro. A gente não tem a rua, a gente só tem essas redes sociais para falar. Então, eu aceitei todas as lives. Você fizer live de tudo eu fiz. Até a minha! Não, a tua é a mais divertida, porque essa daqui é nós em casa, né? Tipo, foda-se. Mas eu falo com qualquer pessoa e eu conto exatamente essa história. E eu entendo que essa é a única maneira. A gente tem que falar muito sobre isso. Sim. Porque há um confundimento tão grande sobre o que é eleição, o que você escolheu e o que está acontecendo. E mais, vocês e nós, a área da cultura, a área da saúde, cara, estão sofrendo como nunca. Então, assim, se a gente não berrar... Como foi assim? A primeira coisa, acho que as pessoas em casa que elas viram, foi aquela campanha internacional, né, que a Lady Gaga promoveu, que foi amplamente colocada, acho que com uma audiência absurda, a primeira grande live na estética
cada um na sua casa de verdade, não tinha essa produção toda que foi feita. Só que no Brasil gastou-se tanto para fazer lives desses sertanejos, essas coisas todas, dos cantores, outros. Na Europa e nessa grande live que foi feita pela Lady Gaga, usando os voluntários de saúde, os atores. Eu achei tão espantoso que de uma hora para outra, né, aquilo foi colocada, estampada na cara de todo mundo, o quanto essa rede que está tão prejudicada, largada a ministérios, secretarias, com gente que não tem qualificação nenhuma, o quanto a população precisa disso, né? Então, independente, nos Estados Unidos, com o Trump, e a gente aqui com esse senhor que está ali, independente desses caras, desses lugares, existe uma rede e que realmente importa, que eu acho que está muito próximo da saúde e das artes, né? Eu acho que isso não é muito só um envaidecimento de nós dois aqui tão vaidosos falando, né? Não a ver. E fora isso, velho, tem a questão, até alguém escreveu aqui, não esquecer a educação, né? Vettori, claro. Como que pode a gente não ter ministro da educação e ter tido aquele pessoa louca fazendo as coisas que fez, aí você fala, meio ambiente, aí, cara, assim, né? Então aí, velho, todas as minhas conversas, elas ficam assim, tá, mas também com esse governo, como é que eu vou... Mas eu vou... Claro. O meu negócio... Mas também com esse governo... pensa no a Turma do Bem. A Turma do Bem hoje é uma organização social. Essa é uma organização social que precisa ela tem dentistas voluntários que atendem crianças... 17 mil dentistas voluntários, que atendem 14 mil no Brasil, que atendem jovens de 11 a 17 anos no seu próprio consultório. A área odontológica está completamente parada. Parada por conta das EPIs, parada por conta da virulência que acontece exatamente nessa região. Então, você imagina, os pacientes não entram, os pacientes privados, aqueles que pagam o consultório privado do dentista, não estão conseguindo ir, uma porque os dentistas não conseguem atender, e outras porque os dentistas não estão conseguindo EPI para atender esse paciente adequadamente, se proteger e proteger o seu paciente. Só por esse motivo, os dentistas já estão parados. Onde eu identifico as crianças? As escolas estão fechadas, eu não tenho como achar essas crianças. Então, eu estou com os dois polos parados. Eu estou só atendendo emergências, ligando emergências. Então, você fala assim, tá, por conta da pandemia, como isso vai ficar? Se eu conseguisse um apoio aos dentistas, se eu conseguisse um apoio para esse dentista, pelo menos voltar a trabalhar, ou pelo menos para ele voltar a ter condições financeiras de se sustentar para poder voltar a ajudar, nós não estamos conseguindo em nenhum pedaço. Todas as categorias estão pedindo. E você imagina a gente lá pedindo, sendo mais um pedinte. O meu filho está escrevendo aqui, ele está falando, fala da Argentina. É verdade, o Bernardo estuda na Argentina e a Argentina está se saindo muito bem. O Bernardo, essa é um capítulo para falar. Então, tem toda essa questão. E você tem uma ligação muito forte com o teatro, que não é somente porque você é um público, um ser humano interessado nas artes, você tem amizades, e você tem um filho que é ator, além de ator, talentosíssimo, músico, bailarino, cabeleireiro, né? Ele é tipo músico. Ele é bom pra caramba. Um mini Leopoldo Pacheco, né? Tipo assim, um cara que faz tudo, né? E que agora está estudando em Buenos Aires, está terminando o curso já de dramaturgia. E eu estava conversando também com um grande amigo argentino, para a gente introduzir esse capítulo, que é o Dick James, que é o diretor do Força Bruta. E é paradoxal a diferença. Ele muito interessado no Brasil, me liga esses dias perguntando o que está acontecendo, xingando o Bolsonaro, tudo. E ele dizendo assim, para eu parar, eu estava todo preocupado, inventando coisas, contando as coisas da Naldicas, o que a gente está fazendo, o que a gente está deslocando para cá, inventando, transformando, adaptando. Ele falou assim, Marco, para, não é hora para isso. A hora agora é você cuidar da sua saúde mental, da Érica, do Joaquim, do José, dos seus amigos, da família. Falei, Dick, não é bem assim. Aqui a gente está precisando, com o olhar lá na frente, mas resolver o hoje, né? Com uma urgência total do instante presente.
Ele falou, cara, mas aqui na Argentina ele estava me contando o que o governo fez e o que esse acolhimento na subjetividade de cada um significa, né? Porque a gente vive exatamente o oposto. O governo, no caso, estava bancando 50% das empresas, né? Então, acho que isso mostra a diferença. E não sei na saúde bucal como que eles estão resolvendo. Eu sei que o B poderia falar, a gente pode chamar o B num outro dia para conversar sobre as realidades, mas a gente vê o que o desamparo cria na gente, né? A gente, você que é um cara que põe a mão na massa, não espera por ninguém, mas esse desamparo e a desinformação tem malefícios, né? Que nos ingessam, né? Olha, você tem toda a razão, assim, vamos no paralelo da Argentina, porque assim, nós fomos colocados todos na prateleira dos comunistas, né? Eu sou comunista, né? Agora não você se veste igual um comunista. Você se veste sou comunista, meu óculos é de comunista, sempre fui comunista. Bom, enfim. Então, tudo se refere assim, você fala assim, não, veja como a Argentina, o Paraguai, o Uruguai estão andando. Aí ele só, não, é porque lá é de esquerda. Você fala, não, lá só está funcionando. Olha lá, eles estão protegidos, tem pouca gente doente, tem pouca gente morrendo, e eles têm uma economia 30 vezes pior que a nossa. Então, é só uma questão de organização. Aí tem a questão, lógico, tem uma questão da educação, que vem junto, que não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com efetivamente economia, mas sim com disciplina, com um governo que olha para as pessoas e não pro remédio ou para a economia, né? Porque, no fundo, tudo é para o governo dele dar certo. Esse pedaço meu, agora terminando a Argentina, mas esse pedaço meu da cultura eu sempre gostei, é através, sim, do teatro que eu revi uma porção de coisas da minha vida. Não foi numa série, não foi num filme. Eu me apaixono, eu choro no teatro. Eu gosto de ver a pessoa lá na minha frente. É antigo, mas eu gosto. É o que eu gosto. Você é um público de teatro, você é um cara que viu tudo. Você é um cara que sabe falar, você lembra da peça, do ator, do texto. Eu pago no seu teatro, DNA. Não peço convite, eu pago, eu sempre compro, eu gosto de ir ao teatro. Então, você teve no seu DNA, você jogou no seu DNA e já nasceu um ator, né? Nasceu um ator. Não, já estava no tadinho DNA, do moleque. Tadinho dele. Eu me arrependo tanto. Tadinho, meu filho, tá fudido. Enfim, vamos nessa. Mas acho que foi porque eu e a mãe dele íamos muito ao teatro mesmo. E eu tenho... Talvez meus melhores amigos, as pessoas, são todos ligados a essa presença, essa coisa de... Eu me lembro muito do Lopes, quando ele fala, o Rodrigo Lopes, quando ele dá aula de Grécia, que ele fala o homem diante do homem, e aquela energia não existe igual. No cinema é lindo, mas não é igual. Quando assisto uma série, eu embarco em todas, mas não é igual aquele dia que você está naquela peça e aquele cara fala aquilo. Isso é um arrepio que eu não sinto em outro lugar. É uma pena que os brasileiros não tenham ainda esse encantamento, essa oportunidade. Sabe Deus quando a gente vai voltar a ter. Mas por conta da pandemia e por conta da economia, mas das coisas que eu vivo, como lazer, não é nem lazer para mim, é quase que uma necessidade, assim. Eu amo teatro e aí acho que influenciei o porra do meu filho. Mas eu acho que é mais que isso, hein, Fábio? Eu vou dar minha opinião aqui, mas eu queria que você falasse assim. Porque o que você acha, onde você vê que essa sua avidez, né, como você é um público ávido, o consumidor costumaz assim, de cultura e de teatro principalmente, como é que você vê essa influência no seu jeito de trabalhar? Porque eu acho que o que você faz talvez o que eu acredito, eu acredito no teatro, na força do teatro, pela transformação que ele é capaz, né? Na catarse grega e tudo mais. E eu acho que o seu trabalho tem o que
as organizações sociais buscam nomear como impacto social, né, entender qual é o impacto que essas organizações têm na sociedade, o trabalho dessas organizações, eu acho que você consegue de um jeito incrível. E eu queria saber se você acha que o teatro, através dos encontros com os dentistas, da transformação a partir do encontro mesmo, da turma do bem, com o sorriso do bem, essas promoções que você faz no espírito, na alma, como o Lopes nos ensinou muito, esses santuários de cura que você emana, né? Você emana um santuário de cura, né? Na sua clínica, na sua organização social, nos eventos que você cria, no seu filho, nos seus amigos, nos seus jantares. O que você acha? Falei tudo? Não, sabe uma coisa que eu não sei, vou tentar, vou pôr um raciocínio aqui. Você faz uma coisa para o outro, né? Você faz a peça, quando vocês fazem o teu espetáculo, você faz para o outro, para eles, para o público. E eu acho que nós, da odontologia, que fazemos uma odontologia decente, né? Uma odontologia, ela é feita para o outro, não para o dentista. E tem muitos atores que fazem para o ator, para ele viver aquele personagem. Aí dá tudo errado. Agora, quando o outro está na frente, vai. E eu acho que o dentista ou qualquer outro profissional, quando ele está pensando em cuidar do outro, o que pode pagar, o que não pode pagar, ele é nesse lugar que a gente acerta. E acho que o que aproxima do teatro, o que aproxima é quando a gente está pensando no outro, para fora. Os eventos que a gente fez para mobilizar 17 mil dentistas, eu usei todos os recursos dos meus amigos. Né? Você, coitado, é um condenado que sempre recebe a minha ligação de pedinte. Estou esperando esse ano. O que a gente vai fazer, Fábio? Calma, querido, me aguarde. Você imagina a oficina do capeta que eu fico dentro de casa. Só... Não, eu ligo para todos os meus amigos. Olha, quantas vezes... bom, você, quantas vezes o Várzea, o Lopes, a Lu Grimaldi, que é madrinha dos dentistas. Pelo amor! A gente já vai falar dessa moça agora, a gente vai falar dela. Porque essas potências que você Peraí, Marco, eu preciso falar uma coisa. Preciso falar uma coisa. Nessa toada. Vettori, teve um ano que nós fizemos um Sorriso do Bem, uma homenagem aos dentistas em São Bento do Sapucaí. A sua esposa, Érica, foi pendurada numa igreja e desceu uma igreja, se apresentou. Cara, eu falei assim, se a gente... Isso para homenagear os dentistas. E isso ela fez voluntariamente. Vocês da NAU. Para mim é um dos momentos mais marcantes da nossa... Vocês já se penduraram em tudo que foi lugar. Vocês já fizeram tudo por mim e por esses dentistas. E eu tenho o maior orgulho dessa nossa história. Mas esse dia que aquelas duas loucas se penduraram ali, saíram na frente, você dobrou o padre. É mais difícil do que se pendurar era dobrar o padre. Você deu um chaveco mais maravilhoso do padre. O padre deixou a gente usar uma fachada histórica da igreja. E as duas... Linda imagem. Linda, bem. Cara, isso para homenagear os dentistas. Foi um dos momentos mais lindos. E aí a arte e o terceiro setor e o para o outro. Cara, o que foi aquilo? Que momento é aquele? É o ano que... Se não me falha a memória, eu acho que quem ganhou aquele ano o melhor dentista do mundo foi o de Brasília, o Dr. Eric. E talvez tenha... Era o Eric? É o ano do Eric? Isso, foi Cara, sim. Que ano lindo, que coisa linda. Então, assim, o que a arte já fez para homenagear esses caras e trazer mais gente para esse lugar do dentista, é lindo, cara. Essa aproximação, e é sempre para o outro. E essa aproximação, eu acho que ela é para o outro, mas ela é feita como se o outro fosse seu filho, seu pai, sua mãe, né? Que é diferente de ser simplesmente para o outro, né? Eu acho que tem algo muito a mais do seu trabalho que você traz e faz com tudo, né? Com tudo. Quem entra na clínica, quem vai na ONG, quem vai nos eventos, sabe
do que eu estou dizendo, né? E é um ponto, é tão importante, é tão grandioso que a gente ganha nessa troca, que a gente conheceu a Lu Grimaldi através desses eventos maravilhosos que a Turma do Bem realiza. E num desses encontros, a gente ficou apaixonado pela essa mulher incrível, que é a Lu Grimaldi, que todas as nossas lives a gente fica falando da Lu Grimaldi. Ela só está esperando que uma hora a gente vai falar só com ela. Mas a gente está deixando ela louca, mais louca ainda, para a gente uma hora falar com ela. Mas o que eu quero dizer é assim, que a Lu Grimaldi, ela apareceu nas nossas vidas, na vida da Naldícaros, para nos presentear com uma força e uma vitalidade, uma representatividade daquela mulher, para fazer a verdadeira história do Barão, que é o espetáculo que a gente fez recentemente, e estávamos em cartaz até o dia 14 de março, foi quando a gente guardou os figurinos, guardou os cenários, e a Lu trouxe a frase mais linda de todas, que ela disse que ela foi embora com suor no corpo, e ela está com suor da última apresentação ainda com ela, para a gente retornar para o palco. Mas o que eu queria dizer é que ela, além de linda, foi assim, eu estava numa dúvida enorme, estava precisando chamar alguém para trabalhar com a gente, eu queria que fosse uma mulher, e aí, para quem que eu ligo? Eu deveria ligar para um cara de casting, para um diretor de teatro, eu devia ligar para um ator, né, com muita experiência. E quem que eu fui ligar? Eu ligo para o Fábio Bibancos. Qualquer um que quiser saber alguma coisa de teatro, tem que ligar para o Fábio Bibancos, que ele vai te dizer, você tem que chamar tal pessoa. Foi de um acerto, Fábio, quando você falou, liga para a Lu. Eu falei, a Érica também já tinha falado, vamos ligar para a Lu. Você falou, liga para a Lu Grimaldi agora. Ela está lá no Rio de Janeiro, liga agora. E foi lindo, Fábio, eu tenho que te agradecer muito por isso, cara. Foi muito especial. E a gente realizou um negócio muito bonito. É lindo demais mesmo. Foi lindo demais. Quando eu vi vocês ali, foi uma das coisas mais... Foi fodão, assim. Mas eu vou te contar, vou falar dela, ela é madrinha de todos os dentistas. Vários atores me ajudavam, inclusive a Lu, só que ela intensificava um pouco mais do que os outros. Então, assim, todo mundo fazia a apresentação e ia embora jantar. A Lu, ela continuava com os dentistas, ela transava com os dentistas, ela bebia com os dentistas, ela ficava, ela ia embora, ela ia para a padaria. E ela nunca ficou naquele lugar de uma. E ela era super conhecida, tinha feito uma novela muito, muito importante na época, linda. E ela sempre cagou para esse lugar e sempre se colocou nesse lugar de eu vim aqui para dividir com vocês. E dava opinião, mandava os dentistas cagar também, brigava com eles. E aí eles, naturalmente, um dia, a madrinha da Turma do Bem é a Lu Grimaldi. Ao longo desses anos todos, nós sempre fomos muito amigos. Nós somos amigos de uma vida. Ela conheceu meu filho na barriga, eu conheci o filho dela na barriga, tinha amigo. Mas eu tenho muitos amigos que não têm vínculos vai no meu consultório, mas não vive a minha organização social. A Lu não, ela virou madrinha e os dentistas são loucos por ela e ela dá bronca, ela vivencia a Turma do Bem. É uma das melhores pessoas, na minha vida, é uma das melhores pessoas que eu conheço. Ela é autêntica, ela é de verdade, ela vai com tudo. Não é muito difícil. Ela não consegue mentir, ela se esforça. Muitas vezes, ela só consegue quando ela está fazendo a atriz. Do contrário, ela não consegue mentir. Ela joga, ela enrola um pouquinho, daqui a pouco ela manda você cagar. Isso qualquer um. É uma das melhores pessoas que eu tenho na minha vida. É um dos maiores presentes de Deus, assim. Ter a minha amiga Lu Grimaldi, que eu sei que a qualquer hora... tem uma coisa que a gente fala, assim, eu tenho dois amigos que são o Fernando e o Gilvan, que são muito amigos dela também, e eu sempre falo para o Gilvan, a coisa mais gostosa do mundo é o abraço da Lu. O abraço da Lu é de Viking. Ela Viking. Você não sabe, ó, Fábio, eu vou falar mais uma coisa da Lu, assim, a gente, na Naldícaros, a gente está muito tempo junto, e a gente faz coisas
que são realmente perigosas, né? Então a gente precisa, antes de começar um trabalho, ter uma roda de concentração, porque a gente pode realmente morrer fazendo o que a gente faz. Então a gente se preocupa, e essa é uma roda tradicional, que a gente faz há 28 anos assim. Na última temporada, com a Lu Grimaldi, esse viking, essa presença viking, essa energia viking, ela conseguiu transformar a roda. Ela mudou o jeito da gente começar a fazer o espetáculo. Entendeu? A gente tem agora uma energia colocada ali que ela trouxe, que a gente entra em cena agora cada vez mais forte, colocada por essa viking que a gente conhece e gosta tanto. Olha lá. Ela Fábio, é muito louca. além da Lu, eu queria perguntar uma coisa para você, é a seguinte, eu tenho feito uns cursos, conversado, tenho tentado, né, ler, tudo de uma maneira caótica, não consigo concentrar em nada e fazendo tudo ao mesmo tempo. E tenho escutado muita gente que fala sobre o futuro. E não tem uma pessoa de credibilidade que fala sobre o futuro, esses futuristas mesmos, que não dizem que a saída é o trabalho em rede, um trabalho sistêmico. Só que você faz isso já há muito tempo, né? Você é um cara que trabalha em rede, antes da internet, antes das coisas. Como é que você está vendo essa possibilidade de continuidade ou de ampliação dessa ideia das redes? Então, Marco, eu tenho dois caminhos para responder. De fato, eu trabalho com rede já há alguns anos, eu conheço bem. Eu vinha, desde o período da eleição, sofrendo um pouco com a rede, porque eu não conseguia entender uma pessoa cuidar de uma mulher vítima de violência e ser a favor do armamento da população. Eu não conseguia entender. Eu tinha uma dificuldade muito grande. Então, eu falei, eu errei na formação da rede. Essa é uma das vantagens da pandemia. A pandemia me fez qualificar a rede. Quem ficou na turma do bem são os bolsomínios que tinham, aqueles doentes bolsomínios. Não é quem votou no Bolsonaro. O bolsomínio é uma raça, sim, é um tipo, né? Os fascistas voaram. Então, o que eu tive? A pandemia deu à turma do bem um presente, que foi a qualificação da rede. E hoje eu estou vendo ela ampliar com gente que eu não alcançava. Gente que entende a turma do bem e que antes, por ter essas pessoas, não se aproximava, porque coordenava na cidade alguém que era mais fascistão, e agora a pessoa se aproxima. Então, eu acho que trabalhar em rede é legal, com esse momento, com essa pandemia, eu tive a oportunidade de qualificar a minha rede, de tirar das pessoas que não eram verdadeiramente humanistas, não é de esquerda ou de direita, é gente que estava ali pensando nos outros, nas crianças, nas mulheres vítimas de violência, nas pessoas que não têm oportunidade de ter dente. E aí, nessa qualificação, eu ampliei. Sem querer, eu trouxe gente mais legal para perto da gente. Eu estou muito feliz. Fábio. Nesse sentido, agora, eu estou muito feliz. Agora, eu sei, minha mãe também tem uma organização social, né? Dona Márcia, e é uma pessoa que eu estimo muito também, tenho muito orgulho do trabalho que ela faz. E ela tem comentado muito que o dinheiro, né, que existia do apoio das empresas, de pessoas, viraram cestas básicas, ela fala, né? Assim, as pessoas acham que agora que tudo é cesta básica. Quem não entende que as pessoas precisam sobreviver e o dinheiro não é uma questão financista, mas é um olhar de como a vida caminha. Você precisa de dinheiro para fazer o seu trabalho. Não adianta você se sentir longe da culpa católica, cristã, judaica, que você tem que dar. A cesta básica não resolve a vida das pessoas. Mesmo quem tem um trabalho profundo dentro das comunidades, sabe que você destrói a economia local. Né? O cara você tem que ajudar o cidadão que está desempregado e o cara que é o dono da venda. Se você der a cesta básica, ele não vai comprar. Né? Como é que você está trabalhando com a Turma do Bem, Fábio, em relação à campanha de doação para a Turma do Bem? Vamos lá. Ó, eu também perdi, como tua mãe, perdi muitos patrocinadores e muitos doadores pessoas físicas. Então, eu tive que me virar.
Como os dentistas não estão atendendo, ou estão atendendo muito pouco, e como eu também não consigo identificar as crianças e como as mulheres vítimas de violência aumentou consideravelmente o número, eu não sabia para onde correr no início. No mês de março e abril, a gente ficou bem perdido. Então, o que nós fizemos? Primeiro, nós pegamos cesta básica, eu peguei e distribuí para a minha rede. Eu tomei conta do meu grupo, pelo menos, para que o nosso entorno tivesse protegido. Nós fizemos cesta básica, kit de higiene bucal, Vettori. É importante, tem 31 pessoas vendo a gente. Existem algumas comunidades mais isoladas em que as pessoas eram contaminadas porque não tinham escova. É uma escova por família. Isso é muito importante que seja dito. Ninguém acredita nisso. Ninguém acredita nisso. Foi a Mariane da Vivejar, a gente está mandando, foi uma doação da Colgate, de escova, pasta, fio e colutório, e a gente está mandando para a Ilha de Marajó, onde as pessoas não têm escova. E eu fiz, então, para todos os nossos beneficiários, os kits de higiene bucal, que tinha escova da Cass, tudo, as coisas, a cesta básica, e a gente fez os acompanhamentos de Covid. Quem estava com Covid, quem não estava. Assim como vocês, também fiz um apoio, que é o salve.tdb.org.br, e estou batalhando ali para conseguir doações. Para manter o meu grupo mais reduzido de funcionários, o máximo que a gente conseguiu, e assim como vocês, também estamos numa possibilidade de doação, porque a ABCR, né, ela diz, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, que nunca houve tanta doação, nunca o Brasil... Tá, mas que doação foi essa? Porque as ONGs vão fechar. As organizações sociais vão ser estranguladas. E outra, eu vou te tomar um exemplo que não é nem da turma do bem, nem da tua mãe. Ontem eu estava conversando com a Tami do GRAAC. Ela falou que ela tinha pouquíssimas crianças no hospital, que as crianças não estavam indo. Só que quando acabar esse negócio de pandemia, ela precisava levantar 12 milhões, não tinha R$1, e as crianças não estão indo no hospital. Quando eles voltarem, vai ser de monte. Você acha que as mulheres vítimas de violência, que estão trancadas com os caras dentro de casa, você acha que como que ele vai voltar? Vai ser de monte. Como que eu vou atender isso? Então, sem funcionário, sem dinheiro, então, e com os voluntários mancos do jeito que estão, porque estão com seus consultórios todos comprometidos. Então nós trabalhamos um curso de biossegurança para os dentistas, nós estamos buscando apoios para os dentistas, nós estamos buscando o apoio para manter os funcionários, e acho que cada dia mais a gente tem que promover isso, promover a questão social, lembrando que não é com cesta básica, também. Não, mas aí a cesta básica é quase um serviço da própria organização, né? A organização, ela escolhe, ela vai saber muito melhor. Não é você receber cesta básica como forma de doação, não. Eu sei você quem recebe dinheiro, exato. Até porque se você... Vettori, a coisa mais linda, a Mandinha tem até... Nós tivemos a Polônia, as mulheres nossas, que não pegaram a cesta para ela, deixou para uma vizinha que precisava mais que ela. Então, claro. Você tem que trabalhar nesse mecanismo, e não no mecanismo de doar, assim. A vontade que eu tinha de te chamar para a gente conversar é porque eu acho que existe nessa retomada, né? Porque tem um alpinista que fez um vídeo aí que está bem circulando pela internet, que ele fala da subida aos cumes mais difíceis, né? Dessa subida que a gente teve atingindo o cume da infecção, e agora tem a descida da curva, né? E que muitos acidentes, muito mais alpinistas morrem na descida do que na subida. Que é essa descida que todo mundo vai descer ladeira abaixo e o descontrole. A gente vai ter muito mais demanda para atender, né, nesse momento onde estamos todos fragilizados. Eu acho que aqui eu sempre acreditei em você nessa troca, né, de como a gente consegue trazer visível as temáticas, tanto da arte quanto das organizações sociais, da saúde, um setor trocando com o outro, né? Quanto prazer que eu tenho de trabalhar com você
e trazer essas coisas visíveis a partir de um olhar mais da sensibilidade da arte, do que eu consigo contribuir. Eu acho que mais do que nunca a gente vai precisar fazer isso, né? A nossa campanha do Apoia-se, que está aqui, escrito aqui no comentário fixado, ela tem uma ideia de nos permitir, ela dá contorno às várias coisas que a gente tem por fazer agora, já que o nosso encontro não é mais no teatro. Nosso encontro provavelmente vai ser através de dispositivos diferentes, né? E eu acho que agora, tendo que pensar sobre a nossa campanha e precisar super do público que divulgue, que vejam, eu consigo ver melhor e talvez trocar melhor ainda com a Turma do Bem, contigo, conversar melhor em outros aspectos que antes eu não dominava muito. O quanto a decisão e essa cobrança que você fazia para o cidadão dentista, para o cidadão voluntário, ela é necessária para que ele tome uma atitude e ele tome a frente, né? A doação, quando a gente tem amigos que falam sobre isso, né? E a gente fala, puta somebody love, não é bem assim. Eu acho que agora eu começo a compreender um pouco melhor e talvez a gente consiga, mais do que nunca, fazer novas trocas, assim que a gente puder falar. E os atores, tem uma coisa, eu conversei essa semana com a Lu Grimaldi sobre isso, é uma das coisas que tem me provocado. Os artistas são sempre colocados nesse lugar do voluntariado, né? Pedindo para o artista ser voluntário, para o artista emprestar a sua arte para ser voluntário. E tem aquela frase da Cacilda Becker, que é: não me peça a única coisa que eu tenho para vender. Mas, no fim, os artistas sempre acabam fazendo a sua própria arte, muitas vezes de graça. Cara, a gente precisa dar solução a isso. E essas coisas estão ficando muito fortes e muito, muito eminentes. Porém, eu volto lá no começo da nossa conversa. Amigo, com esse governo, nessa situação que a gente se encontra, a nossa conversa fica uma conversa deliciosa, porém, ela não dá para conversar. Como que a gente pode falar sobre a cultura com Mário Frias? Ou como que a gente pode falar sobre... Então, mas é nessa hora, Fábio, é nessa hora que o cidadão, né, que a gente, como, sei lá, pessoas que botam a cara para bater, nesse momento aqui, pedindo atenção de tanta gente, é essa hora que o cidadão precisa tomar sua atitude. Ele precisa olhar para o mundo pela sua janela, que ele tá, e saber que dessa situação não dá. E ele tem que tomar atitudes, porque... E uma das atitudes é não votar mais em pessoas assim, é a gente acelerar, abreviar esse tempo de caos e também ele defender aquilo que ele acredita e não ficar terceirizando e achando que ele não tem influência sobre isso. Acho que uma campanha de doação, as pessoas entenderem que a responsabilidade é delas, atribuir um tanto de responsabilidade para as pessoas, para que a mudança, para que isso tudo não aconteça. Acho que em algum lugar a gente tem um futuro mais esclarecedor e talvez mais livre para exercer o trabalho que a Turma do Bem faz. Porque não adianta você dar um dinheirinho, dar um dinheiro lá. Eu não quero um dinheirinho, eu quero a sua atuação, eu quero a sua participação, eu quero você junto, porque senão eu não consigo andar, amigo. Senão esse cara faz doação, você falou, vai lá e vota nesse cara e fode a gente por 4 anos, entendeu? Exato. E se eu não adianta ter uma doação, a gente precisa ter uma ativação, a gente precisa ter uma participação das pessoas. É basicamente isso. Esse é o meu desejo quando eu estou junto com as pessoas que vão apoiar a Turma do Bem, crescer a Turma do Bem. E assim eu acho que deve ser. Não é te dar um dinheirinho para a NAU existir, não, é participar com a NAU, é acompanhar a NAU, é ver essa obra acontecer, senão não tem sentido. No nosso caso, assim, a gente está agora vendo coisas possíveis de se transformar e de criar e usar um pouco isso como um momento de provocação, de encontrar novas maneiras de encontrar o público mesmo, assim. Tá difícil, estamos aqui numa escassez maluca, mas estimulados para enfrentar essas coisas. E essa energia eu quero trocar com você e poder, com o Fininho, com o Léo, com toda a equipe, com a Amanda, com todo mundo aí, ajudar naquilo. Me sinto melhor hoje em dia do que esses últimos 3 meses foram bem difíceis. A gente pensou muito, a gente está com uma equipe há
a Érica, a Leca, o Álvaro, o Celso, os amigos que estão sempre juntos, um empenho muito grande da gente Nossa, que encontrar maravilhoso. 30 anos. entusiasmo, entendeu? Uma companhia de 30 anos, pelo amor de Deus. Mas tem sido maravilhoso. E Fábio, eu queria tocar num assunto que é para a gente tem. Eu tenho sempre medo do final, porque a conversa é muito boa e tem 3 minutos agora para a gente terminar. Eu quero te falar uma coisa. Eu quero falar uma coisa para você que eu acho que também está nessa participação. E que é uma participação cidadã. Eu não consumo produtos de gente que apoia o Bolsonaro. Do mesmo jeito que eu peço para você, participar da Turma do Bem, eu também participo em não comprar, em não apoiar, e não consumir. Então, não ir naquela academia, não comprar o tênis e não consumir produtos odontológicos que sejam de apoiadores desse fascista. Que eu acho que isso é participar socialmente. Tudo isso é participação. Tudo isso é voluntário. Eu escolho. Se eu posso escolher, eu não vou participar. É isso. Perfeito. Mas fala, o que seria me perguntar? Não, eu queria te falar assim, você é um cara que incomodadíssimo com a vida, assim, você se o clima tá ruim, você vai falar que o clima tá ruim. Você vai falar que o clima tá ruim. Tem 2 minutos pra gente. Eu quero, se você quiser continuar, a gente pode até continuar, mas se você conseguir raciocinar em 3, o que você gostaria que o seu filho Bernardo Bibancos tivesse vivendo daqui 4 anos? Como você gostaria de recebê-lo de volta para o Brasil? Como você queria que as coisas estivessem? Com um país com democracia, fora Bolsonaro. Fora Isso Bolsonaro. A gente vai ter, Fábio. Isso a gente vai ter, Fábio. Isso eu garanto. É isso. Porque o resto a gente vai na luta, a gente constrói, a gente consegue fazer com qualquer um, com qualquer pessoa razoável. Agora, com essa gente, não tem jeito. Não tem jeito. Muito bem. Querido, é enorme a minha gratidão de ter me aproximado de você nos últimos anos. A Naldícaros está perto e a gente tem que botar essa turma toda que a gente conhece dentro da Turma do Bem, fora da Turma do Bem, para fazer esse mundo mudar. Te adoro. Eu adoro vocês, Érica, teus filhos, essa Naldícaros incrível. Vocês são uns debilóides. Olha, tanta gente legal tá nessa live, mas tem tanta gente legal. Olha, tem 35 aqui que, puta, um mais legal que o outro. Muito obrigado. Ótimo. Muito obrigado pelo carinho. Eu amo vocês. Muito obrigado. E acompanha as coisas que acontecem na Turma do Bem, galera. Vai conhecer, porque é uma das coisas mais incríveis que acontece nesse país. E a gente perderia 1 hora aqui só falando dos benefícios. Vai conhecer, entra, se informa e logo mais, terça-feira que vem, às 18 horas, a gente faz mais uma live. E na sexta-feira também, a gente está pegando um jeito e pegando isso cada vez de gente mais legal. Beijos enormes, beijo no B, beijo no Léo, beijo em todo mundo aí. Tchau, querido. Obrigado, querido. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.